Mais um caso. Escola particular do Guará amanhece de portas fechadas e alunos ficam na mão. Professores estão sem salários há 4 meses. Presidente indignado, direto da Arábia Saudita, Bolsonaro diz com exclusividade à Band que tem dó do porteiro que citou o nome dele no caso Marielle Franco. Mundial Sub-17. Brasil passa da Nova Zelândia com facilidade e agora vai a Goiânia enfrentar a seleção de Angola pelo primeiro lugar no grupo. Olá, boa tarde para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Olha, às vésperas do Enem e na reta final para os vestibulares de fim de ano, mais uma escola particular fecha as portas aqui no Distrito Federal. Desta vez no Guará 1. Estudantes chegaram hoje cedo para o que seria um dia normal de aula e deram com a cara na porta do Colégio Maxwell. A crise, no entanto, não é de agora, se arrasta já há algum tempo. Os professores estão há 4 meses sem salários. Pela grade, a Vera Lúcia, uma das 70 funcionárias da instituição de ensino, tentava ajudar os pais do jeito que podia. A gente veio, eu estou tirando os boletins, que eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para o pai poder estar levando para outra escola. Há 7 anos, esse foi o local de trabalho dela, mas desde julho, ela desempenha as atividades sem receber nada por isso. A gente está trabalhando há 4 meses aqui sem salário, sem vale transporte, alimentação, por conta dos alunos, a gente não parou. Por conta disso, entendeu? Deles mesmo. De acordo com um sindicato, o colégio tem problemas relacionados à concessão de uso. Além disso, a unidade não está credenciada pela Secretaria de Educação. Aqui, os responsáveis pelos alunos conseguem pegar apenas o boletim, porque histórico escolar ou declarações não tem validade. Eles entraram com um pedido de recredenciamento, que já estava vencido há 2 anos. Foi para o Conselho de Educação do Distrito Federal. O Conselho não emitiu, porque havia algumas exigências de forma estrutural dentro da escola. E eles entraram com um novo pedido, mas não tinham cumprido as exigências ainda. E o Conselho não deu o credenciamento. Situação ainda mais complicada para o Luiz e a Júlia. Alunos do 3º ano, eles se preparavam para fazer a prova do Enem, que vai ser realizada no próximo domingo. Teria revisão para o Enem hoje à tarde, de 2 às 6. Só que não tem mais, né? Acho que a gente foi extremamente prejudicado por causa do Enem, do pais também, que com esse prejuízo da escola, esses problemas, a gente perdeu muita aula, a gente ficou muito preso nesse assunto, a gente sempre perdia aula, os professores faltavam por causa da falta de pagamento, então acho que a gente foi muito prejudicado sim. De acordo com o Trajano, o Sindicato dos Professores de Escolas Particulares vai tentar ajudar os alunos a conseguirem a documentação necessária para o Enem, porque até então eles não estão aptos a realizar a prova. Não está ok porque eles vão ter que ter o documento final para fazer a inscrição. Sem esse documento emitido pela escola, não tem como. O que a gente vai tentar agora é ver com a secretaria se existe uma saída. Muito emocionado, esse professor sentou do outro lado da pista e olhava para a escola, parecendo não acreditar no que estava acontecendo. Essa não é a primeira escola particular que a gente vem mostrando com esse tipo de problema. A rede Alub fechou 2 unidades por problemas financeiros que resultaram no atraso dos salários dos professores. Neste caso, os estudantes foram matriculados na rede pública de ensino. A direção do colégio não foi localizada até agora. Em nota, a Secretaria de Educação informou que a escola não está na lista de unidades da rede privada credenciadas, mas antecipou que os estudantes podem pedir o exame de classificação na escola onde pretendem se matricular. Disse ainda que os interessados em entrar na rede pública de ensino podem se inscrever pela internet ou então pelo telefone 156. Essa escola do Guará estava entre os locais de provas do Enem deste ano, que acontecem nos 2 próximos domingos. O medo é uma velha companhia dos rodoviários. Os assaltos são frequentes e cada vez mais assustadores e violentos. Ontem, um cadeirante foi morto em ônibus em Sobradinho. O acusado continua solto. Na semana passada, um motorista levou um tiro no rosto quando fazia a linha Plano Piloto Sol Nascente. 2 casos trágicos em menos de uma semana. Uma insegurança que ninguém sabe onde vai parar.
Flávio trabalha como cobrador há 5 anos e já foi assaltado 4 vezes durante os anos de profissão. Questão de alguns segundos, pra gente é uma eternidade, demora demais, pra gente vai morrer. A gente vê a morte na nossa frente, na hora do assalto, os caras são muito violentos. Somente nos 9 primeiros meses deste ano, 1.209 ônibus foram assaltados. Os dados da Secretaria de Segurança revelam queda dessa modalidade criminosa, mas se for fazer um comparativo mensal, houve aumento. Cresceram 42% em setembro, se comparado ao mesmo período do ano passado. Mas neste mês de outubro, o motorista foi baleado no sol nascente. Por sorte, ele sobreviveu ao ataque e os bandidos foram presos. Gilberto também foi alvo dos bandidos e trabalha com medo desde então. Medo, sei lá, de acabar atirar na gente, matar a gente, é muito perigoso. Fiquei assim, mas eu acho que dá para passar. A gente tem que tentar a vida de todo jeito, né? Mas nem todos conseguem lidar tão bem com a situação. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, em muitos casos, o trauma tem sido motivo de licença médica. Às vezes tem trabalhador que nos procura dizendo que não aguenta mais trabalhar naquela região, precisa de um tratamento, a gente encaminha ele na empresa para ele fazer um tratamento psicológico, né, para voltar ao seu trabalho, e geralmente nós já pedimos para mudar daquele setor, colocar no outro setor mais tranquilo. Muitos carros são equipados com câmeras de segurança. As imagens registram assaltos à mão armada, a agressividade dos bandidos. Mas nada intimida os assaltantes, o medo vivenciado por todos os ocupantes dos ônibus. O caso mais recente envolvendo o passageiro foi na manhã desta terça-feira, durante uma tentativa de assalto. Um cadeirante foi morto a tiros porque teria se recusado a entregar o celular para os bandidos. Imagens feitas por moradores de Sobradinho mostram momentos depois do crime. A doméstica Maria não estava neste ônibus, mas diz que o fato de nunca saber se a próxima pessoa a embarcar no ônibus está mal intencionada faz da viagem um tormento. Hoje é difícil, né? Você entrar dentro do ônibus e ver que você não conhece ninguém, né? Você sempre fica com medo. Quem usa o transporte público da capital aponta algumas soluções para o problema. O governo colocar um policial de ônibus para ficar mais fácil a vida deles e a vida da gente também, que pega ônibus também. A Polícia Militar informou que os terminais de ônibus e paradas recebem atendimento específico, que é reforçado nos horários de maior movimento. Sobre a possibilidade de ter um policial dentro de cada ônibus nas regiões consideradas mais perigosas, a resposta é que, por enquanto, não existe ainda nenhum estudo para atender essa demanda. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Cláudio Humberto aqui no estúdio. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Onde a gente vai parar? Porque matar um cadeirante, dar um tiro no cadeirante, porque ele não entregou um celular, é meio demais, né? Enfim, todos estamos sujeitos a isso, né? O crescimento da criminalidade aqui é o crescimento da criminalidade no país todo. E aqui, inclusive, a polícia diz que, eles que controlam essa estatística, diz que há redução, né, da criminalidade. Mas o fato que a gente está vendo aí, esse aí deve ter sido o 9º ou 10º caso de assalto com violência nos ônibus aqui de Brasília somente este ano. É muita coisa, não é? E vários fatores concorrem para isso, mas principalmente a impunidade. O que a gente se vê é que frequentemente a polícia, inclusive, prende bandidos, mas eles são soltos sem demora, né? O governador Ibanez hoje fez uma frase numa declaração à Rádio Band News FM que resume um pouco essa perplexidade e até essa indignação. Ele disse que vivemos num país onde o bandido volta para casa antes da vítima. E isso não é exagero, isso é absoluta verdade. Cada preso, e somente este ano foram mais de 20 mil presos pela Polícia Militar do Distrito Federal, cada um deles tem que ser levado a uma audiência de custódia no prazo máximo de 24 horas. E a grande, esmagadora maioria, quase totalidade desses presos são soltos, são liberados pela Justiça indistintamente. A gente viu, né, Sérgio, não faz muito tempo, um sujeito que foi preso por espancar a mulher e ameaçá-la de morte, foi preso em flagrante, levado à audiência de custódia, mesmo tendo reiterado a ameaça na frente do juiz, ele foi solto sob o compromisso de assinar um termo circunstanciado para comparecer a depoimentos que eventualmente fosse intimado a prestar. E aí o que ele fez? Ele saiu da audiência, foi lá e matou a mulher. Quem é que paga por isso, não é? E com relação à questão que se o ideal, né, seria um policial, pelo menos em cada ônibus, a questão é que o contingente que está nas ruas, neste momento, no horário que a gente está aqui falando para os nossos telespectadores, é menor
do que o número de policiais necessários para estar em cada ônibus que circula aqui no Distrito Federal. Não dá, é impossível isso. A Câmara dos Deputados pode finalmente votar nesta semana o projeto que flexibiliza as regras para a posse e o porte de armas de fogo no país. E hoje a CPMI das fake news se reúne e o clima deve esquentar com o depoimento do deputado Alexandre Frota. Os detalhes chegando ao vivo com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Oi, Sérgio. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que nos acompanham. A sessão está prevista para começar logo mais 13h. E o clima deve esquentar mesmo, como você bem disse. Afinal, o deputado Alexandre Frota, ele é uma pessoa muito polêmica, né? Vive cercado aí de polêmicas. A gente lembra que ele é o primeiro mandato dele, ele se elegeu pelo PSL, partido do presidente Bolsonaro, fez campanha para o presidente Bolsonaro, era muito ligado ao presidente, aos filhos do presidente, mas em um determinado momento ele começou aí a fazer duras críticas, a ponto de ser expulso do PSL, e hoje ele está no PSDB, então ele vai como alguém de oposição. E ele promete falar, disse que participou ativamente ali de todo esse processo, segundo ele, das próprias fake news, e ele disse que vai realmente falar tudo o que ele sabe, já que, segundo ele, ativamente ele participou mesmo desse processo. Um outro nome também esperado é o da deputada Joyce Hasselmann, ela que chegou a ser líder do governo no Congresso Nacional. A gente lembra aqui uma defensora muito grande também do presidente Bolsonaro, só que ela foi destituída do cargo e aí começou, né, a guerra virtual entre ela, os filhos do presidente Bolsonaro, várias acusações. Ela chegou a dizer que os filhos do presidente Bolsonaro comandam aí algo em torno de 1.500 perfis que têm esse objetivo de disseminar fake news e também de acusar e de, enfim, colocar notícias contra as pessoas que fazem oposição ao governo ou até mesmo aos próprios filhos do presidente Bolsonaro. Então é isso, o depoimento dela ainda não tem data para acontecer, mas hoje à tarde tem sim o depoimento do deputado Alexandre Frota. Sérgio Amaral. Obrigado, Renata. Você vai ver a seguir. O presidente Bolsonaro quer que a Polícia Federal investigue a citação ao nome dele no caso Marielle. Tudo sobre a denúncia logo depois do intervalo. E a gente chama de novo a Renata Dourado, que tem um recado para você. Com um TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo, mais 3 GB de meia-noite às 6 da manhã. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar o play. Game novo? É só baixar. Redes sociais? Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter são ilimitadas. As definições de top foram atualizadas com sucesso. Compre já o seu TIM Chip Top. TIM, a inovação não para. O presidente Bolsonaro quer que o porteiro do condomínio dele lá no Rio seja ouvido pela Polícia Federal. O presidente fez o pedido ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Direto da Arábia Saudita, ainda na madrugada aqui, Bolsonaro usou as redes sociais para mostrar a indignação dele por ter sido citado no caso Marielle Franco. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, no dia do crime, em março de 2018, um dos suspeitos de executar a vereadora do PSOL foi ao condomínio onde o presidente mora, na Barra da Tijuca, e teria entrado dizendo ao porteiro que iria para a casa do então deputado federal Jair Bolsonaro. A denúncia da TV Globo foi reproduzida no site G1. Segundo a reportagem, o suspeito da morte de Marielle, Elcio Queiroz, se reuniu com outro acusado no condomínio de Bolsonaro antes do crime. Ao entrar, segundo o porteiro, Elcio Queiroz disse que ia para a casa do presidente. No depoimento à polícia, o porteiro disse que ligou para a casa de Bolsonaro e que a entrada do visitante foi autorizada por uma pessoa que o porteiro diz que se chamava Jair. Nesse dia, 14 de março de 2018, Jair Bolsonaro estava na Câmara dos Deputados, em Brasília, conforme mostram registros da própria Câmara. Por volta das 13h50 da madrugada, em Riad, capital da Arábia Saudita, o presidente se defendeu falando ao vivo pela internet. Fui surpreendido, agora há pouco, de uma matéria do Jornal Nacional sobre o depoimento de um porteiro de que no dia 14 de março do ano passado, às 17h10, um dos suspeitos de ter executado a Marielle teria se apresentado na portaria, ligado para minha casa,
no caso o porteiro ter ligado para minha casa, e o porteiro reconheceu como sendo a voz minha, nessa quarta-feira, 18 de outubro, às 17h10, e autorizou então a entrada do mesmo no condomínio. Detalhe, quarta-feira geralmente o parlamentar está em Brasília, 17h10. Eu tenho registrado no painel eletrônico da Câmara presença às 17h41, ou seja, 31 minutos depois da entrada desse cidadão, desse elemento no condomínio, e tenho também 19h36. Né? E tenho também registrado no dia anterior e no dia posterior as minhas digitais no painel de votação. Conclusão que se tira tudo disso aí. Esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. Tá? E o seu governador Witzel que se explique agora como é que ele vazou esse processo. O que cheira isso aqui? Eu não quero bater o martelo. O que parece? Que ou o porteiro mentiu, tá? Ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu, tá? E assinou embaixo em confiança ao delegado ou àquele que foi ouvir na portaria. Será que a Globo quer criar um fato, uma narrativa de que eu deveria me afastar, ou que o povo deveria ir à rua para pedir meu afastamento, tendo em vista os indícios que acontecem sobre o caso Marielle agora? É o tempo todo isso. Bolsonaro atacou o governador do Rio, Wilson Witzel, que teria vazado a informação para a imprensa. E digo mais, senhor governador Witzel, acabei de dizer aqui na Veja que o senhor teria vazado esse processo que está em segredo de justiça para o Globo. O senhor só se elegeu governador porque o senhor ficou o tempo todo colado com Flávio Bolsonaro, meu filho, o tempo todo colado com ele. Ao chegar à presidência, a primeira coisa que o senhor fez foi transformar-se em inimigo dele. Por quê? Porque o senhor quer disputar a presidência em 2022. Legítimo, nada contra isso. Mas, para chegar lá, pelo que tudo indica, o senhor tem que destruir a família Bolsonaro. Destruir aquilo que nós temos de mais sagrado. É a nossa conduta, a minha conduta de combate à corrupção, de honestidade. E esses inquéritos, esse conduzido pela Polícia Civil, do caso Marielle, deixa muito claro, eu não quero bater o martelo, mas deixa muito claro que algo errado está na condução desse processo. O presidente chegou a se exaltar quando criticou a TV Globo. Por que TV Globo? Por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano, não conseguiram. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, 10 dias longe da família, ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo e vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Vão ficar me infernizando até quando? Eu aguento a porrada, mas fico revoltado quando pega filhos meus, parentes meus do Vado Ribeira, quem está do meu lado, quando tentaram incriminar o Hélio Negão há pouco, no episódio do Rio de Janeiro, cujo Hélio Negão, outro homem, já morreu, inclusive. Isso é uma patifaria, TV Globo. Bolsonaro disse que quer ser ouvido no processo que apura a morte de Marielle. Senhor governador Witzel, eu quero falar sobre esse processo. Vou chegar na madrugada de quinta-feira, a partir dessa madrugada, 6 da manhã de quinta-feira, estou à disposição de vocês. Senhor delegado, eu quero te ouvir, eu quero olhar nos teus olhos. E quero que o senhor faça pergunta para mim, eu quero te responder. O senhor vai tomar termo? Pode tomar termo, eu vou ler, diferente do porteiro. Eu tenho pena do porteiro, que acredito que o porteiro tenha sido vítima de uma farsa também. Quero ler o que está escrito lá. E daí vou pedir aqui, a minha parte, deixe de ser segredo de justiça. O meu depoimento pode ser aberto. E hoje pela manhã, bem cedinho, o presidente conversou com o nosso enviado especial à Ásia e Arábia Saudita, Kayan Messina, e voltou a falar sobre o assunto.
Os detalhes chegando de novo com Renata Dourado. Sim, Sérgio, nessa entrevista exclusiva, o presidente Bolsonaro disse ter pena do porteiro e voltou a atacar o governador do Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Eu tenho pena do porteiro que tem convicção que ele não leu, né, o que o delegado está conduzindo o inquérito e escreveu. Não tem cabimento, até lembrar de uma coisa que aconteceu quase um ano atrás, com detalhes, não tem como lembrar isso. Nós dificilmente temos dificuldade de lembrar o que aconteceu a semana passada, o mês passado é quase impossível lembrar o que aconteceu conosco. E agora bota meu nome, vem a Brasília. Quem vazou as informações desse processo que segue em segredo de justiça, ou seguia, foi o senhor governador Witzel, um homem que era desconhecido no Rio de Janeiro. Vamos às notas, às explicações dessas pessoas citadas. Portanto, o governador Witzel disse lamentar profundamente a manifestação intempestiva do presidente Bolsonaro, ressaltou que jamais houve qualquer tipo de interferência política nas investigações conduzidas pelo Ministério Público e sobre a responsabilidade da Polícia Civil. A TV Globo também se manifestou, disse que a Globo não faz patifaria e nem canalice, revelou a existência do depoimento do porteiro e das afirmações que ele fez, mas ressaltou que as informações do porteiro se chocavam com um fato. A presença do então deputado Jair Bolsonaro em Brasília, a Globo disse que foi a própria apuração da Globo também que verificou isso. O advogado do presidente disse que estão tentando incluir o presidente Bolsonaro nesse crime, o que é um absurdo. Disse que vai com o presidente até a Polícia Civil do Rio de Janeiro para buscar essas explicações e também vai cobrar providências sobre esse vazamento desse processo que corre em sigilo. Sérgio Amaral. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, o que pode estar por trás desse imbróglio todo aí? É a luta política, né? Olha, e os indícios de armação são cada vez mais evidentes. O vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente, fez o que a polícia aparentemente não fez e nem tampouco quem divulgou essa história do porteiro aí, o depoimento do porteiro. O que é que ele fez? Ele foi lá no condomínio, onde ele também mora e por isso ele teve acesso na sede do condomínio ao computador que registra todas as ligações e grava todas as ligações do porteiro para as casas e também as ligações que são feitas pelo interfone. E ele mostrou no computador que simplesmente não houve ligação do porteiro para a casa 58 do presidente Jair Bolsonaro, na época deputado federal. Há uma ligação às 17h13 e não 17h10, mas às 17h13 para a casa número 65, onde seria a casa do Rony Lessa, que é um dos envolvidos no assassinato. Portanto, assim, se o porteiro disse que fez uma ligação e foi atendido por um senhor Jair, se ele de fato afirmou isso, ele mentiu, porque o sistema não registra nenhuma ligação para a casa 58 de Jair Bolsonaro. O presidente, né, Sérgio, se excedeu muito nas suas reações, mas até compreensível considerando a gravidade da acusação, né? Agora, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, já enviou um ofício ao Procurador-Geral da República solicitando a abertura de um inquérito para que a Polícia Federal possa também ouvir o porteiro, né? Muita gente está estranhando isso. Ele está usando a Polícia Federal, pretende usar a Polícia Federal para intimidar o porteiro, etc. Na verdade, a Polícia Federal tem toda a legitimidade para isso por duas razões. Primeiro, porque a Polícia Federal também investiga o assassinato de Marielle. O ministro Sérgio Moro determinou à Polícia Federal que investigasse o caso, ou pelo menos acompanhasse ali a investigação, dadas as acusações que eram frequentes de que a Polícia Civil do Rio de Janeiro estaria fazendo corpo mole. E aí a Polícia Federal investiga. Portanto, se ainda não ouviu o porteiro, a Polícia Federal tem todo o dever e aí toda a legitimidade para fazê-lo. De outro lado, se ficar confirmado o que se desenha, de que isso foi uma armação, uma conspiração para desestabilizar o governo, para derrubar o governo, qualquer coisa desse sentido, que é nisso que acredita o presidente e seus seguidores, também a Polícia Federal pode ser acionada para investigar esse aspecto da questão, né? Como é que se conseguiu colar o nome de Jair Bolsonaro a um crime, fazendo uma alegação que é mentirosa, porque na verdade não houve aquela ligação do porteiro à casa do Bolsonaro. Você vai ver a seguir. Brasil deixa a Nova Zelândia para trás e garante vaga nas oitavas do Sub-17, Copa do Mundo Sub-17. O Band Cidade volta já já.
Uma passageira de aplicativo foi baleada em uma tentativa de assalto no Pistão Sul, em Taguatinga. Em depoimento à polícia, o motorista disse que foi abordado por 3 homens ali perto do Taguatinga Shopping. Ele tentou fugir e um dos assaltantes disparou um tiro que acabou acertando o ombro da mulher. Os 3 criminosos foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia da Asa Norte e vão responder por tentativa de latrocínio. Copa do Mundo Sub-17. Os jovens atletas do Brasil fizeram bonito em campo mais uma vez e não deram nenhuma chance para a seleção da Nova Zelândia. Placar final 3-0 no estádio do Bezerrão, lá no Gama. Os gols foram de Caio Jorge, Thales Magno e Diego Rosa. O resultado garante a classificação antecipada do Brasil para as oitavas de final. O próximo jogo da seleção brasileira vai ser na sexta-feira em Goiânia, quando pega o time de Angola. E o Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando aí os donos da bola com mais informações da seleção Sub-17. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!